Fala, povo abençoado, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um bate-papo no nosso canal Música e Formação. Se você é músico, coordenador ou participa do Ministério de Música, eu não perderia esse vídeo, tem muitas dicas aí. Solta a vinheta! 1, 2, 3, 4. E ao meu lado está a minha digníssima esposa, Suzana, e também minha coordenadora do Ministério de Música. Após ela ter assumido o Ministério de Música agora, ter passado um tempo no Ministério de Intercessão, voltado a ser coordenadora do Ministério de Música, ela trouxe muitas dicas e muitas ideias de sair da rotina, sair da mesmice o Ministério de Música. Eu queria que ela falasse um pouco para nós sobre essas dicas que vai dar com certeza um up, um avivamento ao seu ministério. Seja bem-vinda, Suzana. Muito obrigada a você que é coordenador, que está aí do outro lado, que nem eu, que está cheio de dúvidas aí, o que eu faço na reunião do Ministério de Música, né? O que eu faço para os músicos irem para a reunião, que eles faltam muito à reunião, não vão ao ensaio, não vão a nada. E eu quero dizer a primeira coisa para você, coordenador, o que segura a ovelha não é a cerca, é o pasto. Nós temos que ver o que nós estamos oferecendo nas nossas reuniões, né? Então eu acho que isso é primordial. E durante muito tempo eu também fui, né? Participei do Ministério de Música e as reuniões era só ensaio, e às vezes quando não tinha ensaio, eram umas reuniões meio que não tinha muita novidade, não tinha muita coisa para nos entusiasmar. Então a gente acabava mesmo desanimando mesmo de ir, nem querendo ir para a reunião. E de forma prática, o que nós podemos fazer? A pessoa que é coordenadora, aquela pessoa que participa do Ministério de Música, dicas, sugestões daquilo que pode ser acrescentado, incrementado, aquele salzinho gostoso na reunião da música. Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente está coordenando o ministério, ou quando a gente está no Ministério de Música, no nosso caso, a gente não é só músico. A gente, antes de ser músico, a gente é servo de Deus, a gente é servo do Senhor. E também a gente é íntimo de Deus. A gente, ou se não é, deve ser íntimo de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado em querer não só preparar músicos, mas preparar servos, pessoas íntimas. Eu tenho que preparar pessoas tanto que podem cantar, que podem lavar o banheiro, como uma pessoa que pode pregar, uma pessoa que pode atender a oração, uma pessoa que pode interceder, uma pessoa que seja muito mais do que só cantar. Porque cada um de nós temos um chamado. Nós temos algo e que muitas vezes a pessoa canta e para ali no canto. Então nós como coordenadores, nós como pastores dos ministérios, não só de música, mas principalmente de música, nós precisamos despertar o potencial de cada ministro que há dentro do nosso ministério. Porque eu vou lhe falar, no seu ministério há pessoas com muito mais para dar do que você imagina, com muito mais para dar do que tem dado. Há pessoas que precisam ser estimuladas, desafiadas, entendeu? Verdade. Aperfeiçoadas para poder dar mais. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você ver a necessidade do seu ministério. O que o seu ministério precisa? Está precisando de técnica? Está precisando de técnica tanto instrumental como vocal? Está precisando de vida espiritual? Está precisando acertar coisas no âmbito humano, né? Essas briguinhas, invejinhas. O que o teu ministério está precisando? E o segundo ponto é planejar a sua reunião em cima da necessidade do seu ministério. Por exemplo, no meu, eu costumo pegar o mês e dividir cada segunda-feira, que é o dia da reunião do meu grupo, e dividir as reuniões com uma programação. Por exemplo, numa segunda-feira eu coloco que nós vamos ter técnica e oração. Técnica vocal, técnica, alguma atividade musical, vamos gravar, vamos fazer alguma coisa. Numa outra reunião a gente vai fazer lectio divina, oração, depois um laboratório, vamos fazer oficina de ministração, vamos fazer qualquer outro tipo de coisa, formação. E eu vou falar uma coisa, a formação do Ministério de Música não necessariamente precisa ser sobre música, sobre músico, sobre algo que tem a ver com música. Você tem uma gama de formação que você pode dar no seu ministério, inclusive sobre pregação. Quem disse que músico não pode pregar?
E a gente precisa aprender a despertar o além, né? Mais sobre intercessão. O músico precisa saber, por mais que ele não seja ministério de intercessão, mas ele tem que saber sobre intercessão, porque isso vai alimentar nele esse espírito de oração. Sobre cura e libertação, quem disse que ele não tem que saber sobre libertação, sobre os demônios, né? Sobre as lutas, discernimento do espírito, as batalhas que a gente tem travado contra o mal. Quem disse que o músico não pode saber sobre carisma? Inclusive, deve saber mais sobre carismas. Eu sei que talvez você já tenha visto no seminário de vida sobre carismas, mas é preciso que a gente retome esse tema dentro dos nossos ministérios, porque muitas vezes os dons eles são só utilizados pelo condutor, são só utilizados por quem ministra, ou os outros permanecem calados e se tem uma visão não abre a boca para dizer nada. Não sabem como usar os dons e não usam, não crescem. O carisma tem que fluir de todos. Tem que fluir de todos. Eu acho que todo mundo do Ministério de Música, do baterista, o baixista, quem tá com o microfone e quem não tá, todos têm que ser usados pelo Espírito Santo. E tem que ser usado carismaticamente. E muitas vezes a gente rotulou, né? O baterista fica na bateria e ele não fala nada, ele só toca a bateria e a unção tem que sair da baqueta. Não é só da baqueta que sai a unção, gente. Não é só do toque da bateria. Ele pode também pregar. Quem diz que o baterista não pode pregar, que o baterista não pode atender oração? O que está faltando muitas vezes dentro do nosso ministério é a gente despertar o potencial de cada ministro de música que está ali dentro. As formações. Se você é um coordenador que não tem o dom da palavra, que não sabe se expressar, muitas vezes você não sabe. Mas eu tenho certeza que no seu ministério de música tem alguém que sabe. Coloque ele, escolhe a formação e coloque ele para formar. Vai lá, meu irmão, estuda essa aula aí, ó, vem dar para nós essa aula aqui. Se não tem ninguém, que todo mundo é tímido, ninguém sabe falar, ninguém quer falar, bota uma pregação lá no data show, numa casa de alguém, numa televisão e vão assistir, façam. É preciso criatividade, é preciso interagir. Outra coisa, aula de sonorização, gente. Quem disse que só é para mexer no som, o cara do som, e tem igreja que nem tem de pessoas responsáveis pelo som. Todo mundo mexe, mas nem todo mundo sabe mexer. É preciso aprender. Quem diz que as meninas do back não tem que saber equalizar o microfone? Tem que saber o que é um médio, o que é um grave. E muitas vezes a gente canta, não sabe nem o que é médio, o que é grave, o que é agudo. Não sabe equalizar. Nós temos que aprender a mexer. Se não sabe, traga um técnico. Nem eu, não sabia. Chamei um técnico, dá um abraço pro Flavinho. Chamei ele. E foi muito boa a aula dele. Muito boa a aula. Ele ensinou sobre o som, sobre acústica, sobre tudo. Tipos de microfone. Nossa, como rolar um microfone. Equalizador, amplificador. Nossa, como funciona a caixa de som. Então foi muito bom. Eu aprendi pra caramba. E depois a gente fez aula prática de mexer no som. E isso quer dizer que você vai sempre mexer? Não. Isso quer dizer que o dia que não tiver ninguém que saiba, você sabe ligar um som, querido. Tem que saber ligar o som. É importantíssimo que as meninas também saibam ligar o som. Deixa só para os homens ligar, né? Só para os violonistas, os tocadores. Geralmente fica só pra gente, né? Só pra gente. Mas não, todos nós podemos ligar um som e mexer para estar bem. Isso tira uma responsabilidade que todo mundo fica falando a mesma linguagem. É verdade. E às vezes a própria pessoa que está cantando fala assim, olha, meu microfone tá ruim. Mas ele não sabe dizer o que tá ruim. Né? Aí fica falando lá pra mim assim, olha, meu microfone tá ruim. Mas às vezes eu tô ali preocupado com acorde, com nota, com música. E aí eu pergunto, mas o que tá ruim? Aí é volume? É grave? É médio? Agudo? E aí com essa aula a pessoa vai saber. É muito importante mesmo que as pessoas possam fazer isso, possam fazer um laboratório. Outra coisa importante... Como é que funciona esse laboratório? Se você falar sobre isso. Laboratório é um nome que eu inventei. Não sei nem se isso existe, mas é uma coisa que está dando super certo no ministério. O que acontece? Dentro dos nossos ministérios, existem ministros que só sabem cantar e só sabem fazer animação. Na hora da animação, ele pula, ele roda, ele gira no manto, ele faz um monte de coisa. Mas ele não sabe conduzir outro tipo de oração. Saiu daquilo, entrou na oração, ele trava. Ele não sabe mais conduzir. E ele tem potencial para isso, mas ele não foi estimulado. Então, no laboratório, nós escolhemos um tema para ensinar as pessoas a conduzir outros tipos de oração que não é aquele trivial. Por exemplo, tem ministro de música que não sabe conduzir uma oração de cura, que não sabe conduzir uma oração de libertação, que não sabe conduzir uma oração de adoração. Ele só sabe conduzir animação e ficar falando, dando pregação na hora da oração, e aquilo vai
Vai entendeu? cansando, Vai né? cansando e ele não sabe fazer mais nada além disso. Então, os laboratórios, a gente escolhe um tema, simula que nós estamos no grupo de oração com tal situação, ou estamos num seminário ou qualquer outra coisa. E nesse momento, embora seja uma simulação, acontece algo de verdade, porque aqueles irmãos vão sendo ministrados, nós vamos sendo ministrados, um conduz, o outro vai conduzindo e vai entendendo como é que é a dinâmica daquela oração escolhida. Por exemplo, se for oração de cura, todos nós passamos por aquele momento de cura. Se for oração de libertação, todos nós passamos por aquele momento de libertação, e é uma grande graça, porque nós temos nós vamos sendo tocados por Deus, lavados por Deus, porque, gente, ao longo do tempo, o Ministério de Música, e vocês sabem disso, que a gente passa por diversos cismas, né? No caso, a gente começa a brigar um com o outro, atritos, a gente começa a querer invejar a voz do outro, invejar a oportunidade do outro, o crescimento do outro, quer puxar o tapete do outro. Acontece sempre alguma coisinha assim. E se a gente não buscar esses momentos de cura, de libertação, de formação humana, a gente vai acabar, daqui a uns anos, tendo um ministério que não tem vida em si. Um ministério anêmico. Um ministério que tem gente que, não tem comunhão, não rachado. tem comunhão, rachado, que vive do tempo da carochinha, que ano passar, que há 10 anos atrás que era bom, há 30 anos atrás. Meu irmão, o tempo é hoje, entendeu? Hoje. Agora. Então nós temos que viver isso. Então eu acho que é muito importante o Ministério de Música viver essa comunhão sempre de oração. Sempre, sempre estar orando junto, porque isso vai crescer em comunhão. E aqueles que estão chegando, eles são inseridos nessa atmosfera. E aqueles que estão já há muito tempo e que estão às vezes animados, meio tíbio, eles também vão sendo inseridos. Gente, ministério que ora junto, permanece junto e você vê o resultado notório na Assembleia. Outra coisa, quero falar pra vocês, outra dica. Tem alguma música que você amou e deve ter acontecido isso com você, como já aconteceu comigo. Amei a música. Me tocou em casa. Mas quando eu cheguei no grupo de oração para ministrar, a música não fluía. Já aconteceu isso com você? Comigo também. Já aconteceu. Então, essa música não fluía de jeito nenhum. E eu fiquei meio que desesperada por dentro, mas eu fui, ainda bem que eu estava tocando com ele, mudei de música. E por que aconteceu isso? Porque muitas vezes, gente, a gente está tocando, quer tocar aquela música, mas não é o momento dela. Nós precisamos, quando for assim, nós precisamos levar a música para o ministério de música. E naquele momento ministrar, ensaiar ela, ministrar, não só ensaiar, mas ministrar ela em nós. Deixar aquela música entrar. Quando a gente estiver cheio, quando aquela música fez o papel dela em nós, aí ela está pronta para ir no grupo de oração. Você vai ver o quanto isso é eficaz. Gente, a Assembleia recebe. A Assembleia, ela recebe de Deus ali, é maravilhoso. Outra dica que você fez também, junto conosco, foi gravar as vozes. Sim, é muito importante a gente gravar as vozes, viu? Pra gente se escutar. A gente levou um aparelhozinho pra gravar, a gente abaixou, né? A gente tem um aplicativo. Aplicativo não, né? Um programa, né? Que grava a voz. Levamos pra cada um do ministério gravar a voz. E foi muito interessante, cada um pôde se ouvir, né? Uns saíram de lá traumatizados, outros saíram de lá. Mas é muito importante fazer esse momento. Se você não tem como gravar, não tem estúdio, ou não tem um lugar para gravar, um computador que grave, faça uma vaquinha, vai pro estúdio, gente, uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, 3 meses, não sei como é que é o seu ministério. Vá, cada um tem a sua vez no estúdio para gravar uma música, leva um playback, mas que cada um tenha essa experiência de se ouvir. É interessantíssimo, gente, ter a sua voz gravada e ver a sua evolução ao longo dos anos. Outra coisa que a gente faz também é a Lectio Divina. Sim, Lectio Divina. Bom que você lembrou disso, né? Lectio Divina é um momento que a gente faz para meditar a palavra. Porque músico, não sei você, mas eu conheço vários músicos, né? Que não gostam de ler Bíblia, gente. Terrível isso. Músico gosta de ouvir a palavra cantada. Jesus, é a palavra cantada. Mas ler Bíblia, meditar a palavra, ler, não gosta. E músico precisa ler Bíblia, gente. Precisa ler Bíblia. Então, e até porque a palavra de Deus, ela vai produzir em você um vocabulário. Você vai ter palavra para louvar, palavra para bendizer, porque a palavra de Deus, ela produz dentro de nós algo incrível. E nós precisamos disso. E você, coordenador, promova a leitura da Bíblia.
meditação da palavra durante o seu ministério, faz lectio divina, até porque quem chega de casa, às vezes com um problema, está precisando desabafar, está precisando contar o que está acontecendo dentro de você, transformações, a lectio divina ela proporciona essa dinâmica. E você, coordenador, tem a oportunidade de saber como está a ovelha do seu ministério. Às vezes você está ali, andando ali na vida, não está sabendo nem o que está passando na vida dela. Às vezes a pessoa está passando fome e você não sabe. Às vezes na lectio divina você descobre que a pessoa não está tão bem quanto aparenta. Então nesses momentos de partilha, nesses momentos de oração, é que muitas vezes a gente percebe que os nossos servos estão doentes, estão precisando de ajuda. E nós, como coordenadores, temos que pastorear essas ovelhas aí e perceber nesses momentos, captar que ela não está bem e ajudá-la. É a nossa função. Outra coisa interessante também é os encontros, congressos, retiros. Muito bom, gente. Olha, retiro, congresso é ótimo, maravilhoso. Música gosta de ir à formação? Congresso? Não gosta muito, né? Mas é muito importante ir. E quero dizer assim a vocês que muitas vezes é importante que a gente vá para poder ouvir outras pessoas, poder ouvir outro músico cantar, outro músico tocar, outro músico ministrar. Muitas vezes a gente acha que a gente está com a corda toda, que a gente está o bam, e a gente não é tão bom como a gente acha que a gente é. E a gente precisa ouvir o outro, aprender com o outro, os acordes, ir lá perguntar, ser humilde, para ir abaixar a cabeça e ir no outro encontro e não ficar lá, né, de braço cruzado. Ó, deram uma nota fora aí. Estão cantando errado. Ixi, nem é assim. No nosso ministério a gente toca sem fá. Eles estão tocando. Nossa! Então muitas vezes nós precisamos ser humildes e aprender com o outro. E quero dar um recadinho também pro pessoal que organiza esses eventos. Faça um evento atrativo, agradável, um evento bom. Muitas vezes a gente faz evento, quer fazer evento para chamar músico, para que os músicos saiam de casa. E realmente a pessoa sai de casa para reunião, deixa a família para passar o final de semana, ou seja o que for. E de repente, chega lá, é um encontro muito ruim, local péssimo, sabe? A logística péssima. E o conteúdo também não muito bom. Então muitas vezes a gente tem que pensar também, a gente que promove, oferecer material, né, de substância, né, de qualidade. Os nossos músicos estão precisando material de qualidade pra gente, coisa boa, não a mesma coisa. E sempre trazer coisas novas também nesses encontros. Coisas novas, entendeu? Muita A gente sempre aprende coisas novas, sempre. Mas é sempre interessante ter coisas novas para motivar aqueles mais antigos também participarem também. E uma dica também eu acho que legal é pegar o mais antigo do ministério e dar atribuição para ele também. Eu acho que eu tenho que dar atribuição mesmo. Eu, no nosso ministério, realmente... Que isso faz somar. A gente dá atribuição. Eu sempre estou dando delegando alguém alguma coisa. Exato. Uma formação você vai dar. Mas eu não sei. Tenta, que muitas vezes você desafiando o seu ministro, você vai extrair coisa dele que você nem sabia. Tem pessoas no nosso ministério que tem dom, gente. Tem dom de dar aula extraordinário e a gente não fica usando as pessoas, a gente não paga para ver. Nós precisamos que, dentro do ministério, tirar o potencial dos servos, tirar o potencial de cada músico. Às vezes ele é muito mais do que aquilo que ele apresenta ser. Você falou uma palavra interessante no começo, desafiar. Desafiar. Vamos desafiar. Tem pessoas... E outra coisa, muito importante, você coordenador, ter paciência com o processo da pessoa, né? Mas a pessoa tem muito bloqueio. E as orações do ministério, elas vão desenvolver isso, vão tirando o bloqueio das pessoas. Quanto mais a gente orar junto, mais os bloqueios vão sendo retirados, as pessoas vão recebendo cura, vão recebendo libertação. Outra coisa importante é a gente fazer convivência. Fazer vigília. Às vezes, não quer fazer uma vigília presencial? Faça uma vigília cada um com o seu horário, para orar de madrugada. Nós precisamos colocar os músicos para orar. A gente muitas vezes fala assim que só o ministério, o povo da intercessão que ora mais, o povo da cura que ora mais, mas o músico deveria orar muito mais, porque nós estamos bem na frente. Nós estamos ali no grupo de oração e muitas vezes a temperatura do grupo de oração, ela depende muito de nós. E se nós somos ministros que não estamos nem aí para orar, nós temos que orar tanto quanto o intercessor e o pessoal da cura e libertação ora. Nós temos que orar tanto quanto, temos que acordar de madrugada, temos que jejuar, estipula jejum no seu ministério, faça o seu ministério crescer, entendeu? Estipula, olha, esse mês vamos estudar o livro de Efésios, faz os músicos ler a palavra, discutir no grupo de WhatsApp,
colocar uma reflexão para todo mundo falar sobre o assunto, manter a chama sempre acesa, recordar sempre a memória. Às vezes a pessoa tá lá na casa dela, tá nem aí pra orar. Aí você começa um papo lá no WhatsApp, rapidinho a pessoa, eita, eu tenho que rezar. Se lembra de orar e vai orar. Eu queria que você falasse também, Suzana, um pouco sobre pastoreio. Como pastorear as ovelhas novas e as ovelhas antigas. Primeira coisa para pastorear, você precisa ter vida de oração, coordenador, para pastorear. Porque muitas vezes tem coisa que passa despercebido. Nesses momentos que eu falei de lectio divina, no momento da pergunta, sempre indague o seu ministro. E aí, como é que você está? Sozinho. Quando ele estiver chegando, na forma como ele te responde, você já sabe que ele não está bem ou que ele está bem. Já acende aquele Você já acende sinalzinho, aquele né? sinalzinho, fulano não está bem. Na forma como ele se comporta na reunião, você já percebe que ele não está legal. Depois terminou ali, tenta conversar, tenta perguntar o que está acontecendo. Que muitas vezes, gente, é uma coisa simples de resolver. Né? Às vezes a pessoa vem brigada de casa, às vezes não está um clima legal, não está uma situação bem agradável, está com o filho doente, está com o filho doente. Então nós temos que ser sempre isso. E outra coisa, um coração misericordioso. Não botar um fardo maior do que a pessoa pode carregar. Ter paciência com aqueles que estão iniciando. Muitas vezes que estão iniciando, eles não sabem ainda como se comportar, tem dificuldades. Ofereça-se, sabe, para ajudar, ofereça-se para estar com eles. Às vezes a gente precisa que a gente sacrifique um pouco do nosso tempo. Muitas vezes, para que aquele que está chegando agora se sinta acolhido e promova que os outros que já estão acolham aquele que chegou. Muitas vezes não vem com grande técnica, não vem pronto. Às vezes é preciso que ele seja lapidado, seja ali, ó, amaciado no ministério. Às vezes o ministério vem todo, já tem toda uma comunhão, aí entra uma pessoa nova, dá aquele choque, e é preciso que o coordenador seja esse elo que vai ligar uns aos outros. É uma coisa que eu tive dificuldade, tive que aprender. A caridade na correção. Não é verdade? É. Porque às vezes você, que é mais antigo, recebe o mais novo, você não tem caridade, não tem paciência com a pessoa e acha que a pessoa tem que crescer no seu tempo. E não no tempo dela e nem no tempo de Deus. É no seu tempo. E ainda se esquece que outros tiveram paciência. Tiveram paciência, né? A correção no Ministério de Música tem que existir, né, gente? E o Ministério de Música é um ministério que a gente precisa ser corrigido mesmo. E lá no nosso ministério a gente tem essas mamães de laboratório, de oficina. E nas oficinas a pessoa é avaliada. Inclusive, na própria ministração dela do grupo de oração, nós avaliamos tudo isso para poder ter. Porque Deus merece, né? O melhor. E como é dito, nós falamos isso na frente de todo mundo, né? Nós não ficamos escondendo, nem cariciando ninguém, para poder a pessoa não ficar também muito cheia de mimimi, entendeu? Então todo mundo é corrigido na frente de todo mundo. Inclusive todo mundo é corrigido ali na maciota, falando com carinho e amor. Coordenador, se o teu coração tá cheio de amor, não corrija. Porque muitas vezes, gente... Essa é uma boa dica. Se não tem amor, é melhor não corrigir. Fica só orando. Ora pela ovelha, quando sentir amor pela ovelha, aí você vai e corrige. Porque eu vou falar uma coisa, muitas vezes acontece da ovelha cantar melhor do que o coordenador. Ou ser melhor em alguma coisa que o coordenador. E o coordenador vem com o espírito de Saul, né? Querendo derrubar Davi. Querendo derrubar Davi. O Davi tá chegando, cheio da unção, o garotinho canta bem, e o coordenador canta melhor que eu. Aí o que o coordenador faz? Vê ele errando, o coração dele já tá com raiva, já tá com inveja. Aí o que ele faz? Procura matar o dom do outro. O jeito de falar, o jeito de jogar piada, aí fica jogando piadinha, aí fica querendo derrubar o ministério do outro. Gente, isso é muito perigoso. Se eu não tô cheia de amor para corrigir, eu não corrijo. O que eu tenho que pensar? Qual é a intenção da minha correção? Eu tenho que pensar se o meu coração ele está cheio de amor pelaquela pessoa. Se por trás daquela correção há um sentimento de querer que aquele irmão cresça, que ele desenvolva, que ele seja melhor que você. Eu tenho que ter esse sentimento. Eu quero fazer com que as pessoas sejam melhor do que eu no meu ministério. Quando eu corrijo porque eu quero que ele seja melhor. Entendeu? E pode correr muito isso, viu?
o Espírito de Saul sondar e virar o Zezé dentro do ministério. E aí a pessoa quer, o coordenador fica naquela pessoa. Só porque ele se desenvolve melhor, porque ele é desenvolto, porque ele fala melhor, porque ele é uma pessoa desinibida e o coordenador não é. Ele canta melhor e o coordenador não canta. E aí pronto. O mais velho quer bater no mais novo. A ovelha mais tímida, como fazer para dar a ela mais coragem para ministrar, para cantar, várias coisas que ela pode estar desenvolvendo? E aquela que é mais atirada, aquela que é mais pra frente, né? Que não tem vergonha de nada, né? Que às vezes é afoita. A mais afoita, como fazer com que ela baixe mais a bola dela e consiga encontrar um equilíbrio, tanto a mais tímida como a mais pra frente? Vou começar pela mais tímida. A mais tímida, muitas vezes, nós precisamos descobrir o fruto da timidez. Que muitas vezes é questão de cura interior. Então, orar por ela. Orar, tudo bem. Mas como é que eu faço na prática para fazer ela se desenvolver? Colocar primeiro ela para cantar junto com você. Mostrar para ela que você tá com ela, que você quer que ela cresça, que ela é capaz. E incentivar uns pequenos começos. Boa noite, um grupo de oração. E o que ela fizer, você falar, muito bom, continua. Porque muitas vezes a pessoa é muito, às vezes não é nem timidez, às vezes a pessoa é muito insegura. A pessoa muita insegurança, a pessoa tem medo, tem bloqueio, tem muita coisa, foi muito martirizada na vida, já veio de outros ministérios já calejada, já apanhada, então assim, já ferida, então muitas vezes a gente precisa incentivar a pessoa. E o incentivo é, pô, você fez bem isso aqui. Quando a pessoa fizer alguma coisa que você vê que ela está se esforçando para sair daquela zona de conforto dela, sempre dá aquela palavra, ó, foi bom, gostei. Dá um feedback, Um né? feedback pra pessoa. E aí você levar ela junto com você. Porque é aquela coisa, né? Você leva ela junto com você. No momento que ela falhar, você segura. No momento que ela falhar, você segura. Não coloca ela com outros que às vezes não vão ter paciência, que muitas vezes vão falar, olha, eu esperava que você entrasse, que você cantasse, você não conseguiu, você não fez, você me deixou na mão. Então melhor com você. E vai indo com aquela pessoa. Até o momento que ela vai se sentir segura. Já aconteceu isso no nosso ministério, né? Nós temos testemunho disso. E a pessoa vai indo até que ela se sentiu segura. E agora ela já consegue sozinha. E a mais atirada? Como é para trabalhar mais atirada, gente? Às vezes, tem pessoas que são atiradas, mas são boas. E dar fruto para o ministério é muito bom. Mas tem pessoas que às vezes exageram muito. Então, como essa pessoa, o que eu costumo fazer? Eu costumo conversar com ela e falar, olha, você faz isso muito bem, nossa, você tem isso de bom. Sempre dizer o que ela tem de bom e falar, mas se você fizesse assim, ia ser bem legal. Iria melhorar, Iria né? melhorar. Olha, se você falasse menos agitado, nossa, você dança, você faz muito bem isso. Só que se você fizesse menos aqui, isso ia ficar perfeito. Aponta a Apontar a qualidade e melhora. E melhora. Nunca falar, ai, para, você é muito, sei lá. Não. Olha, eu costumo fazer isso, né? Não sei se é o certo. Você sabe, cara, eu te admiro pra caramba nisso. Mas essa parte aqui, ó, se você melhorasse assim, esse assado, ficaria muito legal, muito legal. E sempre, no meio das reuniões, dá espaço para aquela que fala menos falar. Entendeu? E dá espaço para outra falar, que fala mais, tudo bem, ela vai falar. Mas a que fala menos, dê prioridade primeiro àqueles que falam menos para que eles possam desenvolver. Que muitas vezes aqueles que falam menos se sentem acuados por aqueles que têm mais desenvoltura, né? E acabam nunca falando. E tem pessoas que estão trocentos anos dentro do Ministério de Música e nunca abriram a boca. E essas pessoas, eles são fantásticas, gente. Tem muita coisa para oferecer, tem muita coisa para dar. E a gente não desenvolve o potencial dessas pessoas. A gente não ajuda essas pessoas a sair. É interessante, eu lembrei agora, né, de pessoas que têm dificuldade de falar, mas têm facilidade para escrever, né? E escreve super bem, né? Mas quando é para falar, então aproveitar esse talento da pessoa, né? Sim, nós temos que aproveitar a pessoa em geral, sabe? Nós temos que incentivar as pessoas. Eu acho que o coordenador do Ministério de Música, ele precisa incentivar a pessoa a crescer, tanto espiritualmente como tecnicamente.
sobretudo espiritualmente. Porque você vai criar um servo, você vai criar um homem íntimo. E se você tem um servo, se você tem um homem íntimo, você tem um ministro para a vida toda. A gente tem o Ministério de Música, o grupo de oração tem um ministro para a vida toda. A gente não, né? O grupo de oração tem um ministro para sempre. E outra coisa, o ministério, uma pessoa que é bem formada, ela tem condições de ir para qualquer lugar, cantar em qualquer lugar, tocar em qualquer lugar, acompanhar qualquer ministro, acompanhar qualquer padre, acompanhar qualquer pessoa que vai ministrar, que ela sabe fazer, ela sabe estar, ela tem docilidade, ela tem sensibilidade. Isso é legal, sempre trazer uma pessoa junto na missão, né? É, sim. A pessoa aprende muito na missão também. Aprende muito. Eu acho que isso é fundamental. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. Seja criativo. Planeje a sua reunião. Veja a necessidade do seu ministério. Organize as reuniões. Traga novidade. Traga coisas novas. Surpreenda. Faça acontecer. E extraia o melhor das pessoas que estão no ministério. Extraia o melhor delas, sabe? Valorize, ame as pessoas. Queira que elas cresçam, que elas sejam melhor que você, que elas tenham um ministério muito bom, que elas não só cantem, mas que elas vão para além do cantar. E eu acho que, enfim, isso é o que eu posso dizer. Seja criativo. Obrigado, Suzana, por ter vindo aqui, por ter partilhado conosco essa palavra. Eu tenho certeza que ajudou muitos ministros de música, coordenadores. Avisando que isso não é regra, isso é uma experiência do que eu tenho feito e tem dado certo. Né? Tá aqui você de prova. Tá dando certo. Então, irmãos, ficou a dica, ficou as ideias. Amadureça aí no seu coração, veja aquilo que é interessante para o seu ministério e ore, pergunte a Deus qual é a estratégia, qual é a necessidade do seu ministério e mãos à obra. Compartilhe esse vídeo com outros músicos e até a próxima. Fui!